Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desta terça-feira para poder falarmos de Fluminense, que está finalizando a sua preparação no CT Carlos Castilho na manhã desta terça-feira e à tarde viaja para Belo Horizonte para a partida decisiva contra o Cruzeiro amanhã na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Depois da vinheta, vem comigo porque o vídeo tá bem legal. Solta a vinheta aí. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer. Eu sou o Fagner e para mim é sempre motivo de alegria estar aqui com cada um de vocês. Manhã de terça, dia 18 de junho, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por mais este milagre. Quero agradecer a tua presença, agradecer a tua amizade, agradecer a tua companhia que clicou nesse vídeo para poder assistir, para poder a gente bater um papo sobre o nosso Fluminense. Tem notícia, sabe, muito importante que tem relação, sabe, grandiosa com o time que vai entrar em campo amanhã para poder a gente enfrentar um Cruzeiro. E sim, vocês viram aí na capa, né, no título desse vídeo, mudanças. O Diniz tá tendo que colocar esse lado da troca para fora para poder o Fluminense voltar a vencer e ele também permanecer no cargo à frente do Fluminense, tá bom? Mas antes de falar sobre todas essas notícias que envolvem a importância desse jogo de amanhã, eu quero pedir com todo carinho o teu like. O teu like nesse vídeo, ele me ajuda, ele me impulsiona para que o YouTube possa mandar esse vídeo para mais amigos e convidar mais inscritos aqui pro canal, beleza? Então, deixa o teu like. Se você tá me vendo, ainda não se inscreveu, dá uma olhadinha no teu celular, no teu computador, se inscreva no canal, tá? Convido muito você a fazer parte dessa história. E se vocês puderem continuar me ajudando, compartilhe esse vídeo no final com o máximo de pessoas que vocês puderem, beleza? Vambora, porque a rodada finalizou ontem, só para poder a gente passar essa imbróglio final da 9ª rodada. O Palmeiras, surpreendentemente, pelo placar, tá, gente? Ganhou o Atlético Mineiro na Arena MRV pelo placar de 4-0. No meio desse jogo, teve a expulsão do Hulk. Para mim foi injusto, né? Mas, enfim, a diretoria do Atlético Mineiro ficou revoltada e foi até ao vestiário onde ficam os árbitros dizendo que o trabalho tinha sido feito, né? Expulsar o Hulk, na minha opinião, injustamente, mas o que a gente vai fazer, né? Até que se prove ao contrário. Mas, gente, vamos lá. Vamos falar de Fluminense porque a pressão sobre o nosso Fluminense, sobre o campeão da América, né? Libertadores em 23, Recopa em 24, a pressão, ela chegou aqui, ó. Tá no teto. A pressão tá no teto. Fluminense hoje, eu sei que você já sabe disso, mas é o 19º na tabela de classificação, com apenas 6 pontos ganhos. Uma vitória em 9 jogos. E uma vitória pra lá de sofrida, suada. E aí a gente já bateu vários papos aqui, né? O que tá acontecendo? Pode ser um monte de coisa, né? Chegamos até a pensar que poderia ser jogadores que estão talvez jogando, sabe, de qualquer maneira, mas isso não é o que ocorre, não é o que acontece. A gente viu no último gol do Ganso, foi todo mundo abraçar o Diniz, a comissão técnica. Isso denota que todos os jogadores apoiam a comissão técnica. Então, entendemos que jogadores estão abaixo da sua qualidade, mas também entendemos que é importante que o Diniz faça algo, que o Diniz mude, que deixe de ser, sabe, que deixa de ter um pensamento de panela, por exemplo, entendeu? Não, é o Fluminense, não é panela. É o Fluminense que está na 19ª colocação. Que quem colocou o Fluminense aí foi o Diniz e foram os jogadores. Então se vocês entraram, vocês dão um jeito de saírem. Essa é a grande verdade. E aí, meus amigos, a gente sabe que depois do jogo contra o Atlético Goianiense, a diretoria conversou, né, um papo muito forte com a comissão técnica. E também ontem, no CT Carlos Castilho, teve outra reunião, tá? Tá tendo várias reuniões para poder serem discutidas o momento vivido pelo Fluminense. Entendia-se que, o que está se correndo dentro do Fluminense de notícia entendia-se que teria uma queda, né, de rendimento após tudo aquilo que foi conquistado. Eu entendo, mas meio que não concordo muito. Mas vamos lá, vamos entender. Só que você não pode cair tanto.
A ponto de o Fluminense hoje, né, no meio do ano de 2024, tá praticamente na lanterna. A gente divide a lanterna com o Vitória da Bahia. Um time que subiu da Série B. Então, assim, é uma posição horrorosa, horrível. Um futebol, o pior, podemos dizer isso, o pior futebol apresentado da Série A 2024. Logo, um time que é campeão, que encantou o mundo em 2023. Então, a gente precisa mudar isso o quanto antes. E nessas reuniões participaram algumas lideranças do elenco, como Felipe Melo, Marcelo e Paulo Henrique Ganso. Junto com a comissão, Fernando Diniz, Eduardo Barros. E aí chegaram à conclusão do que é o seguinte: nós queremos manter o trabalho, mas também queremos saber de vocês o que está acontecendo. O porquê que a queda de rendimento é tão grande. E nós não vemos o Fluminense correr mais do que o adversário. Nós não vemos o Fluminense finalizar mais do que o adversário. E o negócio se aflorou porque agora está vindo isso para dentro do Maracanã. O que acabou levando menos de 15 mil pessoas para o estádio. E com vaia justa para um time que não está apresentando minimamente um futebol competitivo. Essa é a grande realidade. E aí todos, né, as lideranças entenderam que estão abaixo do que eles podem render. Então, estão se fechando, estão se blindando. Isso é bom, porque a gente tem falado muito aqui no canal Meu Tricolor. Diálogo. Vamos pra conversa, senta todo mundo e fala: gente, vamos acordar, pelo amor de Deus. É o Fluminense, senão daqui a pouco o negócio vai ficar difícil. Tem um monte de estatística já rolando. Que o clube que tá na 9ª rodada com 6 pontos vai brigar pra cair na Série B. Então assim, muda isso agora o quanto antes. Ganha 3, 4, 5 direto e ó, acabou. Acabou a estatística. Mas tem que ganhar, tem que entrar pra ganhar. E aí, no último jogo contra o Atlético Goianiense, a gente teve algumas expulsões, outros cartões amarelos, né? E tivemos atuações pífias, atuações ridículas de alguns jogadores, o que farão com que Fernando Diniz irá fazer mudanças para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, tá? Esse jogo, gente, só para poder vocês pegarem aqui a visão, é 21h30, vai ser televisionado pela TV aberta, pela Globo, tá bom? Só para poder vocês ficarem cientes. Um jogo extremamente importante. Nosso retrospecto contra o Cruzeiro é maravilhoso, mas vamos lá, depois a gente fala sobre isso. Estão fora do jogo de amanhã, estão fora. Felipe Melo, que levou um cartão vermelho, né, empurrou lá o assessor lá do Atlético Goianiense, foi expulso, tá fora. E Felipe Melo tá jogando no sacrifício, então ó, deve pegar um gancho aí, tá, do STJ, para poder, vai se recuperar do problema, né? Então assim, é melhor você jogar 45 minutos inteiro do que ficar jogando aí com problema. Então, Felipe Melo tá fora e por um bom tempo, tá? O Guga empurrou o cinegrafista. Enfim, não quero ficar entrando nesse mérito não. Tomou cartão amarelo. O Ganso tomou cartão amarelo. E o Arias, a gente sabe que tá com a seleção colombiana. Então a gente já não tem para o jogo contra o Cruzeiro amanhã. Felipe Melo, Guga, Ganso e Arias. São 4 desfalques certos. E aí tivemos atuações, cara, que não tem como, cara. Não tem como. Se não tem nenhum problema dentro do Fluminense, Marlon, Keno, né? E o Cano, que tá atravessando uma fase muito ruim, já é a sua fase, sabe? Sem gol, de seca de gol, já é pior do Fluminense. Acho que desde quando ele voltou aqui, de que ele veio pro Brasil. Então, esses 3 jogadores devem estar saindo, Marlon, Keno e Germancano. A gente já tá falando aí de 7, né? Basicamente, só o Guga aqui não é titular. Basicamente. O restante, todo mundo é titular. E aí, cara, tem uma pergunta que fica pra nós. Será que o André tem condições de jogar amanhã como titular? André que já está recuperado, já está treinando, com certeza treinou ontem, com certeza está treinando agora nesse momento enquanto eu gravo esse vídeo, tá? Se o André tiver condições de jogo, cara, vai pra jogo. Se tiver condições de jogo, vai pra jogo. Porque precisa-se, sabe, de uma qualidade, precisa de um pulmão como o André para ficar à frente daquela defesa ali do nosso Fluminense. E eu esbocei aqui o que o Diniz pode trazer de um time totalmente modificado, sabe, uma mudança drástica, mas uma mudança que talvez pode surtir efeito para a gente conquistar os 3 pontos que
Só os 3 pontos importam amanhã. Mais nada, nem empate, principalmente derrota. Derrota a gente não pode nem ficar falando de derrota. Empate nem querer saber também. A gente tem que ganhar do Cruzeiro amanhã, só os 3 pontos nos interessa. E a provável escalação que a gente pode ver amanhã, trazida, modificada pelo Fernando Diniz, ela tem a seguinte equipe, tá? Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Santos entrando no lugar do Marlon e o Manuel do outro lado, tá? Pode ser que entre o Manuel. E também tem a opção do Antônio Carlos. Aí você me fala assim, meu irmão, o Antônio Carlos é muito ruim. Beleza, né? Eu concordo com você, mas o Manuel também não tá bem. Então a gente tá numa situação assim, delicadíssima. E o Thiago Santos é volante, mas tem atuado bem como zagueiro, né? Nas oportunidades que jogou no início desse ano. Então assim, tomara que o Thiago Santos jogue muita bola amanhã e nos ajude na defesa. E aí quem entra? Manuel ou Antônio Carlos? Essa é a dúvida, tá? Coloquei aqui até um asterisco no Antônio Carlos. Posso até falar agora, eu nem colocaria o Manuel de cara. Verdade, entendeu? Não colocaria o Antônio Carlos. Só que o negócio tá tão complicado que o Antônio Carlos ficou de fora da lista dos relacionados contra o Atlético Goianiense. Quem tava no banco era Manuel e Thiago Santos. E jogou de titular Marlon e Felipe Melo. Então, complicado, né? Mas eu acho que o Diniz vai de Thiago Santos e Manuel. Eu acho. Na lateral esquerda, Marcelo mantido de titular. E aí, o André voltando é André na frente da zaga, primeiro volante. Martinelli, que volta de suspensão, cumpriu contra o Atlético Goianiense, entendeu? Lima, André, Martinelli, Lima, tá? Na minha opinião, o Alexandre não fez uma boa partida contra o Atlético Goianiense, então deixa ele pro segundo tempo, vai de Lima. E no lugar do Paulo Henrique Ganso, meio de campo, tem que ter alguém que pense, mas que jogue na posição ali, nem que jogue de volante, nem que jogue de atacante, é a posição dele. O Renato Augusto precisa jogar na posição dele. Entra o Renato Augusto para fazer a função de criador das jogadas, tá? E na frente, Marquinhos e John Kennedy. A gente precisa ter fôlego para amanhã correr muito. Essa é a verdade, na minha opinião. Correr muito e buscar a vitória contra o Cruzeiro. Será um jogo difícil, porque o Cruzeiro vem de vitória contra o Cuiabá. Entendeu? Então assim, a gente precisa, cara, precisa se doar ao máximo para poder buscar a vitória amanhã. Então, amanhã eu acredito que o Diniz venha no 4-4-2, nessa mudança, sabe, de time. Mudanças de suspensões e mudanças também de atuações que estão abaixo demais. Marlon Keno e Germancano. Deixa o Germancano que tá jogando no sacrifício. Segundo o site GE soltou, com dores no joelho. Pra que ficar forçando? Descansa o cara, não tá no momento bom. Bota o John Kennedy. Ah, mas o John Kennedy também não tá no momento bom. Vai botar quem? Cauã Elias? É melhor o John Kennedy, que tem mais poder de fogo. Então, pra gente repetir a escalação. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Manuel e Marcelo. Acredito que vem assim. André, Martinelli, Lima e Renato Augusto, com Marquinhos e John Kennedy. Eu, Fagner, acredito que esse time seja o time que vai entrar amanhã contra o Cruzeiro e acredito também que é um time que tem condições de vencer o Cruzeiro. O que não pode faltar amanhã em campo? Desejo pela vitória. Entrega, vontade, raça. 1-0 você vence a partida. A gente não tá pedindo goleada. A gente não quer jogar bonito. Eu não tô querendo isso aqui no canal agora. Não é momento disso. O momento é de 3 pontos. Urgente. E aí você ganha 3 pontos contra o Cruzeiro amanhã, você já leva um pouquinho a tua moral para poder enfrentar o Flamengo no Clássico. E aí você vence o Flamengo, você já soma 6 pontos. 6 com 6, 12. Pô, tu já deu uma distanciada lá de baixo. Mas tem que seguir essa caminhada de vitórias. O Fluminense precisa dar uma arrancada nesse momento, porque se não arrancar agora, vai ficar cada vez mais psicologicamente difícil sair desse momento, sair desse buraco que tá, entendeu? Desse abismo que tá. Hoje o Fluminense joga o pior futebol da Série A. Hoje o Fluminense é um time sem confiança. Hoje é um Fluminense que, tipo assim, se perdeu, cara. Se perdeu. Então todos, é por isso que a gente conversa muito sobre isso aqui no canal. Todos precisam, vamos sentar aqui, senta todo mundo aqui. O que tá acontecendo com a gente, cara?
Pô, a gente não tá dando a vida pela vitória. A gente não tá brigando na dividida. Pô, vamos mudar essa situação o quanto antes. A gente não pode deixar o Fluminense passar por isso. Pô, a gente vem agora de títulos de campeões da Libertadores, da Recopa Sul-Americana. Estamos nas oitavas de final de Copa do Brasil, de Libertadores. Vamos acordar. Vamos querer, vamos fazer, pô. A gente não tá apoiando o técnico, o Fernando Diniz, a gente não apoia ele ou a gente quer derrubar. Se a gente apoia, vamos correr pelo cara, pô. O cara tá aí trabalhando, pô. Segundo o que se fala, é o cara que mais trabalha. 2 horas de treino, 2 horas e meia, 3 horas de treino. Pô, pra chegar em um campo e a galera andar em campo, pô, não tem condição disso. Então senta todo mundo e fala, porra, acabou. Acabou. Acabou porque a gente tem que entrar e dar uma resposta. E a resposta não importa aonde seja. É dentro de casa, é fora de casa. O Fluminense tem que correr mais do que o adversário. Porque é momento de resposta. É momento de resposta. Então eu queria estar trocando uma ideia com vocês sobre essas mudanças do Fernando Diniz que nós esperamos que surta efeito positivo. E que 1 a 0 é goleada pra gente. Nós só queremos os 3 pontos amanhã diante do Cruzeiro, beleza? Ainda hoje aqui no canal Meu Tricolor, vou trazer mais vídeos pra vocês para poder continuar atualizando vocês sobre o nosso Fluminense, tá bom? Tamo junto, se você puder, deixa o teu like, se inscreva no canal do Meu Tricolor e compartilhe esse vídeo com geral. Valeu, galera. Saudações Tricolor.